Olá, meus queridos amigos, meus irmãos. É um prazer falar com vocês neste domingo. Hoje nós temos uma boa palavra para falar para vocês sobre Deus no centro da história de Israel. Então, nosso foco nesse mês é falar sobre Deus no centro da história. Então, nós falamos Deus no centro da história do mundo. Hoje vamos falar sobre Deus no centro da história de Israel. Semana que vem, Deus no centro da história das nações. E depois, por último, nós vamos encerrar Deus no centro da história da redenção. Tá ok? Vai ser um momento muito importante para a gente falar sobre estes assuntos, porque eles fazem parte, na realidade, de um estudo, tá ok? Que trata sobre a centralidade de Deus. Deus está no centro de todas as coisas. Nosso tema este ano é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui nós estamos colocando o reino de Deus, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar e aí então nós vamos começar a falar sobre Deus no centro da história de Israel, tá ok? Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Te agradecemos, Deus, que a Tua graça tem nos acompanhado a cada dia. Eu quero pedir, Deus, Tua bênção sobre este nosso momento agora aqui de meditação na Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos guie, ó Deus, que possamos entender cada vez mais o Teu plano, Pai, para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Deus no centro da história de Israel. Eu quero ler um pequeno trecho do Salmo 105, verso 5, tá bom? Que diz assim: Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Tá bom? Então aqui é uma palavra do Salmo 105, verso 5 para o povo de Israel. Tá bom? Gente, quando olhamos para a história de Israel, não vemos apenas um povo. Nós não vemos apenas guerras ou reis. Nós vemos a ação constante de Deus conduzindo, corrigindo, livrando e restaurando a nação. Deus conduz a sua história através do povo de Israel, inclusive até os nossos dias. Israel existe porque Deus está no centro da sua história. Tirar Deus do centro é perder o sentido de tudo o que já aconteceu e do que ainda acontecerá. Por isso que o plano de Deus sempre foi usar a nação de Israel como luz ao mundo. Mas infelizmente a nação virou as costas para Deus, fechou o coração e rejeitou o Messias. Mas Deus não alterou seus planos, mas ele utilizou outro povo, que é a igreja, não é? Mas esse assunto sobre a igreja, nós trataremos um pouco mais para frente. Por ora, nosso assunto específico é tratar sobre a nação de Israel. E hoje nós vamos pensar nas principais ocasiões em que Deus foi o centro, tá bom? Na história de Israel, ok? Então nós vamos começar em primeiro lugar sobre Deus no centro da chamada de Israel. E para aqui nós temos Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, a nação de Israel, tá bom? E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Deus chama Abraão e inicia a história de Israel. Não por mérito humano, mas por iniciativa divina. Israel nasce de uma promessa, não de uma força militar ou de uma estrutura política.
Israel nasce de um casal de idosos que podia fazer muito pouco por conta própria. Deus escolhe Abraão para mostrar que tudo seria realizado por ele e não pela força ou vigor do homem. E de Abraão, Deus traz o impossível ser possível. Os planos de Deus sempre são loucura aos olhos humanos. Vamos lembrar que Abraão e Sara eram idosos, Sara já não podia mais ter filhos, e deste casal de idosos, Deus faz brotar dali uma nação. O que nós aprendemos com a história de Israel? Toda história que começa em Deus carrega propósito eterno, tá bom? Toda história que começa em Deus carrega propósito eterno. É aqui que nós aprendemos, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos Deus no centro da história de Israel, tá ok? Muito bem. Em segundo lugar, nós também vemos Deus no centro da libertação do Egito. E aqui nós teríamos que ler várias passagens, mas em Êxodo capítulo 3, vocês acho que conhecem bem a libertação do povo de Israel do Egito, né? Gênesis capítulo 3, de 7 até o verso 10, diz: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A ida para o Egito, da nação, do povo, tinha um propósito: formar um povo, protegê-los das nações mais poderosas. E depois de 400 anos que a família de Jacó chegou ali no Egito, a nação estava formada. E agora, então, esta nação precisava sair do Egito. E o povo precisava sair para receber a lei e ser, então, um povo diferente, com o temor de Deus no coração. Por isso que a libertação do Egito não foi obra de Moisés, mas a libertação foi obra do braço forte do Senhor. Então, mais uma vez, Deus se mostra no centro da história de Israel. Deus ouviu o clamor do povo e interveio no tempo certo. E assim, então, através das mãos de Moisés, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. A nação só existiu por causa de Deus. E agora, então, a nação formada, a nação já estabelecida, Deus queria tirar o povo de Israel ali do Egito, para que o povo pudesse, então, aprender a andar com Deus. Vamos lembrar que o Egito, ali a religião era pagã, e Deus não queria que o seu povo continuasse tendo a influência pagã, idólatra, ali do Egito. Então Deus tira o seu povo, e aí então Deus vai entregar sua lei, seus mandamentos ao povo de Israel, tá bom? Muito bem, vamos seguir. Em terceiro lugar, nós também vemos Deus no centro da lei e da aliança. Em Êxodo capítulo 19, uma passagem tão sensacional, eu gosto muito dessa passagem. Êxodo capítulo 19, o verso 4, o verso 5 e o verso 6 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Deus no centro de tudo, né, gente? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito bem. Em Êxodo capítulo 20, você vê então Deus entregando a sua lei ao povo. Então, Deus no centro da lei e da aliança com Israel. Gente, a lei, ela não foi dada para aprisionar Israel, mas para organizar a vida em torno de Deus. Israel só prosperava quando Deus ocupava o centro da adoração, da ética e da convivência social. Não basta ser uma nação, é preciso conhecer e andar com Deus. E a lei trazia justiça, retidão e equilíbrio. Mas principalmente a lei trazia adoração a Deus. A lei era dividida com os seus aspectos morais, tinha o seu lado cerimonial e civil. Então, moral, cerimonial e civil. A lei era dividida nesses três aspectos. Assim, a nação poderia funcionar em todas as áreas, promovendo a convivência e a justiça nas suas relações. Então, foi muito importante que a nação recebesse a lei. E quem é que estava presente ali na entrega da lei e também da aliança? Deus, porque Deus, ele está no centro da nação de Israel, tá bom? A bênção não está na lei em si, mas em viver em aliança com Deus. Era isso que Deus queria passar para a nação de Israel. Vamos seguir em frente, que tem bastante coisa, né? Em quarto lugar, nós vemos também Deus no centro da história dos reis. Tem uma passagem em Salmo 20, na realidade em 1 Samuel capítulo 8, de 6 a 7, mas eu queria mudar um pouquinho. Eu vou ler Salmo capítulo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Então, interessante. Aqui tem uma palavra de Davi, né? Mostrando que Deus, ele está no centro da história dos reis. Quando Israel quis um rei, como as outras nações, Deus alertou. O problema não era o rei, mas tirar Deus do centro. Eles tentaram tirar Deus do centro. E a nação se deu muito mal. Com o primeiro rei, que foi um fracasso, não é? E depois, então, com Davi, aí sim a nação ela ganhou peso naquela época. Reis piedosos prosperaram quando obedeceram a Deus, quando ouviram os profetas, quando honraram as alianças. Assim, meus queridos, Israel teve bons reis e maus reis. A nação foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul por causa do estado espiritual da nação. Deus permitiu reis maus como consequência do pecado do povo. Por isso que nós aprendemos aqui que nenhuma liderança substitui a presença de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós perdemos a bênção de tê-lo na direção de nossas vidas. E foi isso que aconteceu com a nação. Eles queriam um rei e Deus queria governar sobre eles. Por isso que a nação teve consequências drásticas na sua vida. O reino de Judá ainda foi um pouco mais fiel, não é, a Deus, mas o reino do norte se desviou do Senhor, adorando ídolos, se prostituindo, enfim, abandonando a aliança com Deus. Tá bom? Vamos seguir em frente. Em quinto lugar, nós vemos também Deus no centro da correção e do exílio.
E aqui é uma continuidade do ponto anterior. Como a nação se desviou completamente de Deus, só bastava então a correção e o exílio. Segundo Crônicas, capítulo 36, o verso 15 e 16, deixa eu ler aqui para vocês. Segundo Crônicas, capítulo... desculpa, até eu estava errado aqui. Segundo Crônicas, capítulo 36, agora sim. O verso 15 e 16 diz: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo e não houve remédio algum. É difícil a nação de Israel, eles tiveram que ser levados como escravos para uma terra que eles não conheciam. Eles foram levados para a Babilônia. Primeiro, a Assíria levou o reino do norte e mais tarde Nabucodonosor levou o reino do sul. O exílio não foi abandono, mas foi disciplina. Mesmo no juízo, Deus continuou dirigindo a história para a restauração. E foi lá no exílio, através de Daniel, que a nação recebeu instruções sobre o mundo, né? Quem governaria, e, inclusive nós temos assuntos escatológicos ali, né? Por isso que o exílio tratava com a idolatria, a imoralidade do povo. E o povo passaria 70 anos no cativeiro, porque eles deixaram de guardar os anos sabáticos também por 70 anos. Então, por 70 anos, não, por mais anos, é que a soma dos anos que eles não cumpriram o ano sabático dava um total de 70 anos, ok? Então, Deus sempre ali no centro da disciplina e da correção do seu povo. Quando Deus corrige, ele não destrói, mas ele prepara para o recomeço. Por isso, meus queridos, a nação de Israel, depois dos 70 anos de cativeiro, a nação foi libertada e a nação pôde voltar novamente para a sua terra. É interessante, nunca mais a nação de Israel foi idólatra. Deus tratou e curou isso no coração deles, tá bom? E por último, nós vemos Deus no centro da esperança messiânica. Em Isaías capítulo 9, essa passagem também é muito bonita, vocês conhecem bem, Isaías capítulo 9, do verso 6 ao verso 6 e 7, né? Principalmente o verso 6, Isaías 9, 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Tá bom? Gente, toda a história de Israel aponta para onde? Para o Messias. O Messias sairia do povo de Israel. E Jesus é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Cristo é o centro da história de Israel e é também o centro da nossa fé. É desta forma que a gente vê Deus no centro da história de Israel. Vamos fechar essa parte? A história de Israel nos ensina que Deus chama, Deus liberta,
Deus governa, Deus corrige e Deus também restaura. Tudo gira em torno dele, ou seja, tudo gira em torno do nosso Deus. Fui bem rápido para vocês poderem entender e perceber que Deus está no centro da história de Israel. É isso que eu quero deixar para vocês nesta noite. Deus te abençoe. Forte abraço e um beijo no coração. Tchau.